Nós vamos terminar então o capítulo 4. Eu escolhi mais 9 exercícios para finalizar esse capítulo, e lembrando que ele é um pré-requisito para a sequência, que é o capítulo 5. Todas essas ideias que nós vimos no capítulo 4, elas vão ser utilizadas no capítulo 5. Então, aqui no primeiro exemplo que o livro traz, que é o 4.11 do capítulo 4.4, ele pede para determinar um sistema de forças equivalentes ao sistema dado nessa viga. Mas antes de fazer isso, eu quero fazer uma análise de quais são os sistemas de força que nós temos aqui. Na verdade, qual é o somatório dele? Então, observem que, sem analisar o equilíbrio da viga, só com as forças externas, nós temos aqui um somatório de forças apenas em Y. E isso é igual a 3 menos 4 menos 2, que vai ser igual a menos 3 newtons. Em relação aos momentos, quando eu calculo o momento em torno de O, eu tenho aí 2 vezes 4, 4 vezes 3 e 6 vezes 2. Então, as forças 4 e 2 geram um giro no sentido horário, são negativas, e a outra no sentido anti-horário. Então, fazendo o somatório desses momentos, eu tenho aqui menos 12 menos 8 menos 20 mais 12 menos 8. Então, isso aqui dá um momento de menos 8 newtons por milímetro. Embora não seja o que o exercício pede, mas vocês vão perceber que isso aqui é importante para a comparação necessária. Então, na letra A, determinar o sistema de forças equivalentes no ponto A. Então, o ponto A é esse ponto aqui da viga. Para isso, nós precisamos determinar o somatório de forças em todas as direções, onde em X a gente já sabe que o somatório é 0. Em Y, independente de ser no ponto A, B, C, O, o somatório vai ser o mesmo que nós fizemos aqui em cima. Então eu tenho 3 newtons. Agora, o somatório dos momentos em torno de A, isso sim vai ser modificado. Observem que quando eu estou em torno de A força 2 é anulada, porque ela não vai gerar momento em A. Então, A3 vai gerar o primeiro momento no sentido horário, então eu tenho 2 vezes 3, negativo. E A4 vai gerar o segundo momento no sentido anti-horário, então eu tenho aqui 4 vezes 4. Então tem 16 menos 6, que dá 10 newtons por milímetro. Essa força, ou melhor, esse sistema que nós determinamos agora em torno de A, ele vai substituir esse sistema geral de forças aqui. Então, a partir dele, nós determinamos um sistema equivalente. E observem que esse sistema, ele é equivalente a essa viga que eu estou colocando aqui. E por que eu garanto isso? Então, aqui eu posso fazer uma conferência agora. Sobre esta viga nova, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o somatório de forças em Y resultante é 3 newtons. E em relação aos momentos, quando eu calculo esse mesmo momento em torno de O, eu tenho 6 de distância vezes 3 de força, sentido horário negativo. E eu tenho aqui uma força de 10
newtons por milímetro no sentido anti-horário, que é positiva. Então, 3 vezes 6 é menos 18, mais 10, isso vai dar menos 8. Por que eu estou fazendo isso? Para mostrar que eu tenho o mesmo somatório de momentos do sistema original, que é este daqui. Então, isso daqui confere com o que nós fizemos. Na letra B, ele pede para fazer esse mesmo cálculo, mas agora no ponto B. E aí, lembrando, inclusive no livro, quando vocês olharem, ele vai fazer essa ênfase que nós não estamos analisando o equilíbrio da viga. Não interessa se ela suporta essas forças ou não. No momento, a nossa ideia é encontrar um sistema equivalente. Se a viga vai cair ou não, não é a nossa função avaliar isso nesse momento. Então, quando eu olho para o ponto B, eu vou fazer a mesma coisa, calcular o somatório das forças. Então, eu tenho automaticamente aqui, o somatório das forças em X é 0, porque não existem essas forças. O somatório das forças em Y tem que ser o mesmo de antes, ao menos 3. E agora o somatório dos momentos, ou o momento em torno de B, que é o somatório dos momentos em torno de B também. Eu acho que eu não preciso nem escrever isso. Então, mas eu vou escrever, só para... até aqui também, né? Então aqui eu tenho somatório dos momentos, e aqui eu tenho a mesma coisa. O somatório dos momentos em B vai me dar o momento em B. E aí, B anula a força 4. Então eu tenho 2 vezes 3 e 4 vezes 2. Então 2 vezes 3, 4 vezes 2. 2 gira horário, 3 gira anti-horário. Então 3 é positivo e 2 é negativo. Então eu tenho aí menos 8 mais 6, que vai dar menos 2 newtons por milímetro. Ou melhor, newton milímetro. E aí nós temos a mesma situação de antes. E podemos avaliar uma viga que substitua esse sistema. Observem que as 3 vigas têm sistemas de forças diferentes, mas as 3 vão conduzir ao mesmo lugar. Então a gente vai fazer a mesma avaliação ali de cima, que é o somatório das forças em Y, que vai continuar igual. E agora o somatório dos momentos em torno de O. Então observem que eu tenho aqui uma distância de 2 vezes a força de 3. Eu sei que é 2 por causa da viga aqui de cima, né? Cada pontinho equivale a 2 milímetros. Então 2, 2 e 2. Eu só tenho a força aqui, né? De B para frente eu não tenho nada. Então só vou avaliar essas duas estruturas aqui. A partir disso, então, eu tenho 2 vezes 3 que gira no sentido horário, negativo, mais... não, menos 2, porque ele é um momento que gira horário, então é negativo também. Então, menos 6 menos 2 vai dar menos 8. E aí, de novo, menos 8 era o momento lá de cima na viga original. Então, ok, isso daqui também corresponde com o que nós buscamos. E aí, na letra C, ele pede para determinar um sistema de forças equivalentes consistindo em uma única força. Então, aqui, com uma única força. Aí, o que isso quer dizer? Que eu só vou ter uma força. Diferente desses momentos que eu determinei aqui agora, que eles tinham força e momento, nesse novo sistema, só uma força deve existir
para ser equivalente a esse sistema. Então, observem o seguinte: para fazer isto, eu preciso encontrar o momento em relação ao ponto O que a gente já calculou, né? Então, nós podemos usar uma das figuras aqui. Porque observem o que nós vamos fazer. Voltando aqui em cima nessa parte teórica, nós vamos usar esse conjunto de equações aqui de sistema de forças equivalentes. Então, nós encontramos o sistema de forças no sistema 1 e igualamos ao sistema 2. Isso aqui a gente já fez em algum momento. Só que isso não vai mudar de um modo geral. A não ser que eu veja sistemas completamente diferentes, a força vai ser a mesma. Porque a força é uma soma vetorial na direção y e x. Então isso daqui é muito tranquilo. Mas o momento, não. Porque o momento depende das posições. Então, para eu determinar o sistema de forças em um segundo, ou melhor, um sistema equivalente a um segundo sistema, eu preciso determinar esses somatórios aqui e comparar com esses outros. Só que o que foi dado? Na verdade, eu vou aproveitar, eu vou recuperar essa equação aqui toda e vou jogar lá embaixo. Então, a gente já compara aqui. Então, isso aqui é o que nós vamos fazer. Só que, como ele quer um sistema de uma única força, eu já sei que isso aqui está eliminado. Então, como é uma única força, isso daqui não existe, é zero. Por quê? Ou melhor, vamos cortar um pedaço aqui. Isso aqui. Então, eu não vou ter somatório de momentos no outro sistema, porque eu só tenho forças. E além disso, o meu I aqui vai ser só I igual a 1. Então, eu vou de I igual a 1 até N igual a 1, porque eu tenho uma força só. Como eu só tenho uma força, eu só tenho um F1 e tem, consequentemente, uma distância, um vetor posição 1. Agora, sobre o sistema 1, que é o sistema que nós vamos comparar, aqui é necessário fazer uma análise um pouquinho mais inteligente. Se você utilizar o sistema original, observem que no sistema original aqui eu só tenho as forças e eu não tenho o momento, igual que está dado aqui, né? O somatório dos momentos mais o somatório das forças. Então, utilizar os outros dois sistemas que nós construímos é mais fácil para fazer essa análise. E isso vai acontecer por quê? Porque eu preciso das forças envolvidas no sistema para calcular o momento dele e o próprio momento. Do que nós fizemos aqui em cima, nós calculamos só o momento em relação ao ponto O. Talvez não seja a melhor opção. Então, o que nós podemos fazer? Utilizar a figura da letra A ou da letra B para fazer essa comparação, porque aqui já tem um sistema de uma força e um sistema de um momento. O que acontece aqui na figura, na primeira, né, na original? Eu tenho várias forças. Quando eu somo essas forças, vai dar menos 3, mas eu não sei onde esse menos 3 vai ser aplicado para calcular o momento, que na verdade é o que a gente vai descobrir aqui, com esse sistema de uma única força. Onde eu vou aplicar essa força menos 3 para calcular esse momento que é equivalente nesse sistema. Observem que no ponto A, nós simplesmente atribuímos que essa força de 3 vai ficar no ponto A, mas na verdade não é bem assim. Isso é um sistema equivalente. Então, essa é a ideia do que nós vamos fazer aqui. E aí,